A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra com o tema Não Vos Deixarei Órfãos, realizada por Matilde Santos, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus irmãos, é um prazer estarmos novamente aqui reunidos nessa reunião pública do grupo de Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Envoltos pela oportunidade de mais uma vez refletir sobre as palavras de nosso Divino Mestre Jesus. Que Maria Santíssima, que Deus Pai, que Jesus, nosso Divino Jardineiro, possa nos inspirar para que possamos sentir aqui a força da fraternidade que nos une e nos integra à causa comum da doutrina espírita, deste Consolador prometido que preenche o nosso coração de paz, de luz e de confiança. Hoje nós trazemos a palavra contida no capítulo 13 a 17 do Evangelho de João, com o tema Não Vos Deixarei Órfãos. Que Jesus possa nos iluminar e nos auxiliar nessa reflexão sobre a presença de Jesus em nossas vidas e no nosso relacionamento com Ele. Nós trazemos aqui a serenidade para vivermos essa experiência carnal confiantes no Mestre. Esse Mestre que acalma todas as tempestades, que segue no leme conduzindo o barco das nossas existências, como o barco do planeta terrestre. Este Mestre que nos leva passando pelas tempestades a um porto seguro de muita paz. E hoje, como eu disse, nós escolhemos como temática para a nossa reflexão a mensagem do capítulo 14, ou melhor, toda a parte ali contida do Evangelho de João, começando no capítulo 13 até o capítulo 17. Mais propriamente a passagem que João vai tratar, vai nos relatar a experiência profunda e íntima de comunhão vivida por Jesus e os discípulos, especialmente contida no capítulo 14, daí o tema. Por isso nós nos propusemos a falar e a trazer a fala de Jesus que diz, não vos deixarei órfãos. Nós vamos refletir sobre o último momento ali de Jesus com os discípulos, momento este de profunda comunhão. As falas do Mestre, a fala de consolo, fala para nos apresentar as dificuldades que viriam, fala também de que receberíamos um outro Consolador. Enfim, iniciemos no versículo 1 do capítulo 13, quando Jesus nos fala dos preparativos. E ele diz assim, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Fala esta intensa, forte, que traz um pouco da finalidade da última ceia. O Mestre desejava naquele momento preparar os discípulos, ciente inclusive das dificuldades, das lutas que viriam, não só para os discípulos daqueles tempos, mas para todos os discípulos novos. Aquele momento de muita intimidade, convidando-nos de partilhar desta intimidade com Ele, de partirmos do mesmo pão, de partilharmos da mesma comunhão. Jesus disse aos seus discípulos sobre a necessidade de se preparar para as lutas, mas que também estaria sempre perto e pronto, que seria aquele pão de consolo, todo aquele pão de preparação dos discípulos, do coração dos discípulos para as lutas que estavam por vir, não só naquele tempo, mas até o processo todo de regeneração. Vejamos a Santa Ceia, a reunião, a intimidade, os alertas, um momento tão intenso de emoção. Jesus despiu-se do Mestre para naquele momento ser todo intenso na emoção. Alertou Pedro da negação, demonstrou Judas da ciência da traição, esclareceu de que o mais importante seria o que construíssemos como seres no bem, parecido com nossas reuniões em família, né? Onde também rimos, brincamos, alertamos,
choramos, vivenciamos. João Evangelista, todo especial na forma de abordar o Evangelho, descreve com tamanha amorosidade que este Evangelho é chamado do Evangelho da Candura. Discípulo este diferente dos demais. Ele tinha toda uma essência de intensidade para escrever com amor. O Evangelho que foi buscar a essência da palavra mais uma essência com sentimentos. E este é o momento da ceia, um momento de amorosidade de Jesus com os discípulos, a ponto dele dizer: não sintas o que ocorrerá comigo, porque estou cumprindo os desígnios do Pai. O exemplo ao lavar os pés dos discípulos, ele sempre alerta de que o mais importante era servir. E Jesus então ora por todos nós. Então ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, orando ao Pai, intercede pelos discípulos ali presentes. De novo, aqueles que seriam a base do cristianismo. Ao mesmo tempo, como vemos no versículo 20, Jesus intercedendo da mesma forma por todos os cristãos de todas as gerações. A prece feita por Jesus é tão intensa que a ela é dedicado todo o capítulo 17 do Evangelho de João, de forma que esta prece nos gere uma comunhão, um vínculo eterno com o Pai. E veja que interessante, nestes evangelhos, Jesus teve um cuidado muito grande de dizer, de ressaltar sobre a comunhão para que nós sejamos um. É como eu sou um do Pai, vocês sejam um em nós, um no Pai. É muito bonito, né? Esse vínculo eterno que Ele quer estabelecer. E Ele pede, não somente por aqueles homens ali reunidos, mas por todos aqueles que no futuro vieram a crer em mim. Palavras de Jesus. Quem é o maior e quem é o menor? A última ceia é um banquete de amor, de uma intimidade profunda e de ensinamentos essenciais. Com Jesus nos preparando para as lutas, Jesus então vem na última ceia falar dos desafios, falar das fragilidades dos discípulos. Vai falar para Pedro, cuidado com esse excesso de orgulho. A vida vai te mostrar que não é bem assim. O adversário está aí, está rondando. Então Jesus vai desconstruindo, por exemplo, aquela ilusão de que os discípulos tinham ainda de um reino muito no mundo material, muito pautado nas facilidades que nós temos aqui. Tanto que no início da última ceia eles ainda estavam disputando, né? Quem seria o maior, quem seria o menor. Jesus vai desconstruindo as ideias, mostrando para eles, olha, no meu reino aqui as hierarquias, digamos assim, se medem pelo servir. Aquele que se faz menor, aquele que desce mais para servir é o maior. Então toda a última ceia, além de ser uma proposta de profundo consolo, ela também é uma proposta de partilha, de que as lutas virão e a gente precisa estar bem seguros internamente para lidar com essas lutas, com exemplificar de amor, da humildade, lavando os pés dos discípulos. A questão não é de Jesus para com as pessoas, é das pessoas para com Ele. Não é Ele escolhendo o sentido, quem vai, quem não vai atender os ensinamentos.
O amor divino aí está. A questão é o que nós temos feito para perceber. E o Cristo coloca essa vivência do Evangelho, que é o guardar a palavra como esse caminho para perceber esse amor que já está, mas que por enquanto não tem sentido. Jesus está aqui e sempre estará. A questão é de nossa parte para com Ele, né? É o que está havendo. A gente, na verdade, se perde um pouco no campo para perceber que esse amor e para colher, né? Ou seja, a gente precisa entender que eu preciso semear para então colher ali os resultados dessa semeadura. A vivência da fidelidade do nosso amor, a guarda da palavra, a vivência da palavra no sentimento, vai abrindo esse tópico, né? Para a gente poder colher, para perceber. Esse amor que sempre esteve aí, uma vez ele vai. Inclusive, Jesus ressalta isso conosco, né? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Evangelho Redivivo nos traz sempre a certeza de que nosso relacionamento com Jesus, isso nos fortalece e nos desperta. E eis que então surge o nosso Consolador prometido, trazido por Allan Kardec, que nos diz assim: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus, guia e modelo da humanidade. E a gente então, Kardec, base do Espiritismo, né? O nosso irmão Arthur Valadares, ele ressalta uma fala de Kardec que eu achei extremamente assertiva, que ele diz assim: Jesus é o médium de Deus, por ele nós acessamos Deus. Ele é a carta viva de Deus junto à humanidade. Olha que profundo e que lindo isso. Jesus então nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O primeiro consolador em um momento tão difícil por qual passava a humanidade. Ele nasce nos trazendo a esperança e a certeza de dias melhores. Ele vem e ainda nos diz que teremos um outro consolador. E nós precisamos entender bem o objetivo dos ensinamentos e da nossa responsabilidade do entendimento da caminhada evolutiva. Tem uma mensagem de Emmanuel, mentor do Chico Xavier, em que ele coloca assim: o que seria de Pedro se Jesus tivesse ficado ali por muito mais anos? Será que ele chegaria a ser o Pedro que foi? Jesus chega a falar isso: convém que eu vá. É o momento de sair de cena, digamos assim, para que os discípulos também possam concretizar, consolidar o que eles haviam aprendido naqueles 3 anos, né, de vivência com Jesus. Olha, agora é o momento de eu sair de cena, né? Mas não de todo. Ele fala da presença, né? Ele fala que estaremos juntos para que os discípulos então pudessem crescer de fato, pudessem não mais ter Jesus apenas ao seu lado, mas Jesus dentro deles. Essa é a grande mudança. Veja Pedro, enquanto Jesus esteve ao lado de Pedro, ele estava forte, ele estava firme. Jesus saiu do lado, Pedro viu o quanto ainda faltava de base e ele percebeu: agora eu preciso trazer Jesus para dentro. Lembre-se, agora é o momento de aferir valores, de sentir essa presença mais pelas vias do espírito do que pelos sentidos físicos propriamente dito, né? Aquele que crê em mim fará o que eu faço e muito mais, nos disse Jesus. E Paulo ainda ressalta, né? Não caminhamos por vista, mas por fé.
Vários são os exemplos que temos, que Jesus nos fortalece e está sempre conosco em nossa caminhada. Um que claramente nos demonstra isso é Paulo. Sua vida cronológica nos demonstra isso. A transformação ocorrida em décadas de mudanças que geralmente ocorrem em séculos. A vida de Paulo, ela é um exemplo vivo, digamos assim, muito patente das lutas tremendas por fora. Paulo descreve nas suas cartas as tantas dificuldades vivenciadas: o naufrágio, a fome, a chibatada, a perseguição. No entanto, internamente, esse espírito consegue conservar essa comunhão, essa confiança, como ele mesmo dizia. Repito, inclusive, não caminhamos por vista, mas por fé, com esses olhos da fé, esse ânimo para vencer assim tantas dificuldades, mantendo o equilíbrio e a paz. Amorosidade. Vocês não estão sozinhos. O ensino de Jesus, ele era sempre cristalino, é puro no sentido de amorosidade e ao mesmo tempo atemporal. Eurípides Barçanufo, inclusive, vem nos relatar e vem nos salientar uma passagem, e na verdade uma mensagem extremamente importante, que ele diz assim: invisibilidade não significa ausência. Jamais vos sintais sozinhos na luta. A ausência de evidência não é evidência da ausência. E então nos surge o Espiritismo, o Consolador prometido, esclarecendo nossas dúvidas, nos trazendo a união da ciência, a filosofia e a religião. E nos mostra, nos relembra: despertai-vos, estamos aqui, lhes dando tudo o que necessitam, relembrando o caminho, a prece, as ações benevolentes, ou seja, a ação no bem, o não julgamento, o servir, a simplicidade escolhida por Jesus. Mas Jesus, inclusive, ele vem nos ressaltar que existe a hora psicológica das grandes transformações. No livro Caminho de Luz, Emmanuel, mentor do Chico Xavier, nos diz que existe a hora psicológica das grandes transformações. Ele vem ressaltar, inclusive, essa chamada do Cristo, para que seja no momento certo, nem antes e nem depois. Jesus chamava a atenção nesse momento quando ele dizia do Consolador que viria um outro e que esse surgiria exatamente no momento que a humanidade necessitava. Eis que surge então exatamente no momento e no processo da transição. E ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E Paulo novamente vem nos dizer: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse ainda continuo fazendo. E que ele quer dizer? Que mesmo amando, que mesmo se entregando, Paulo demonstrou que até chegarmos ao nosso processo de purificação, nós passaremos por quedas, nós passaremos por aprendizados, por momentos difíceis, mas também por vitórias. E Jesus sempre nos pautando que voltará para junto de nós. Jesus foi muito claro no capítulo 14: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Chico tem uma passagem muito interessante em que ele perguntam para ele, Chico, diz pra gente aí qual que é a novidade da vez? E aí o Chico diz assim: meu filho, a novidade segue sendo o Evangelho.
mostrando para todos nós que o nosso caminho, que esse banquete abundante que a gente vive é o Evangelho. Então, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele surge, exatamente como um revisitar da última ceia. Um banquete abundante que veio para nos dar um alento, para que a gente consiga agora acessar essas moradas infinitas, como a pluralidade dos mundos, a informação que não tínhamos na época dos apóstolos. A ciência não tinha o mesmo desenvolvimento, as estrelas eram brilhos no céu. Evolução ocorrida posteriormente, então nós olhamos a infinita beleza do mundo, da natureza, e já percebemos isto como fonte de consolo. Para termos a morada da fé, a morada da confiança, a morada da esperança. Para não cairmos na morada do pessimismo, na morada do abatimento, na morada do desânimo. Tem um filme que eu gosto muito que chama Deus Não Está Morto. Não é um filme espírita, mas ele tem uma passagem muito interessante, que é um momento entre a professora e seu pai, e que ela diz assim, ela passava por um momento muito difícil, e ela dizia ao pai, ultimamente quando eu oro, parece que Jesus não me deixa sentir a presença dele. Normalmente posso esticar o braço e tocá-lo, mas agora é como se ele estivesse a milhões de quilômetros. E aí o pai dela então vira para ela e fala assim, filha, no momento da prova, o professor fica sempre em silêncio. E aí então a gente começa a entender realmente. A gente não consegue ainda sentir tão profundamente, mas nos emociona os aspectos dessa fala. Não vos deixarei órfãos. A gente vai avaliando, vai conversando, vai tirando o espírito da letra, como o apóstolo Paulo dizia, que está tudo certo, não tem nada de errado, sabe? Pode aos nossos olhos não estar tudo bem, mas está tudo bem. Como disse Joana de Ângeles, mentora do Divaldo de Franco, Nem tudo está bem, mas está certo. O que está acontecendo é nós que vamos nos deixando envolver, que vamos nos despertando pelos ensinamentos, E os ensinos, as situações, faz com que nós realmente não nos sintamos órfãos. Nós não nos deixemos encaminhar pelas sombras, por uma visão materialista da vida. É preciso lembrarmos das realidades do Espírito. É preciso lembrarmos dessa presença em Espírito que nos acompanha a todos, que vela por nós, que nos ampara mesmo em qualquer prova que venhamos a passar. Sigamos, meus irmãos, sigamos a ideia paulina, guardemos a fé, combatemos o bom combate. Sigamos confiantes em Jesus, nosso divino mestre, esse divino benfeitor, que nos prometeu, não vos deixarei, eu não te deixarei órfão. Voltarei para vós, e temos a certeza de que Ele está conosco, e que devemos nos esforçar por viver seus ensinamentos. Seguiremos realmente muito fortalecidos, sejam quais forem os horizontes que se apresentem. Ficam com Deus, meus irmãos, muita luz e muita paz para todos. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.